procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu já há alguns anos senti uma guinada assim no meu ministério, e eu tenho então trabalhado muito em socorro à igreja, ao corpo de Cristo, com essa ênfase no crescimento qualitativo, investindo na saúde do corpo de Cristo. Então a gente tem trabalhado muito com esse conceito, o conceito de cura, o conceito de libertação. É interessante que quando a gente pensa na unção messiânica, a gente observa que a unção messiânica é carregada desses conceitos, não é? De restaurar a vida das pessoas, libertar, curar, não é? Esses conceitos, eles estão muito associados à unção messiânica, ao ministério que Jesus desempenhou. E então, trabalhando principalmente muito com o conceito de cura, e infelizmente a sociedade está cada vez mais doente, vivemos numa sociedade que multiplica doenças e doentes. Então esse conceito de curar, de sarar, é um conceito que a gente lida muito com ele. E tem várias maneiras de você definir o conceito de cura. Talvez, eu creio que a melhor maneira da gente poder trabalhar com esse conceito e definir o conceito de cura, o que define uma pessoa curada? É simplesmente uma pessoa aprovada. Eu acredito que não tem uma maneira assim mais poderosa, mais plena, mais completa de definirmos uma pessoa curada do que dizendo que uma pessoa curada é uma pessoa aprovada por Deus. E eu quero trabalhar um pouco em cima dessa questão, então, da aprovação. Na verdade, são até dois conceitos aqui importantes: o conceito da aceitação e o conceito da aprovação. A aceitação é um conceito incondicional, porque Deus nos ama, Deus nos aceita incondicionalmente. Você pode ser a pior pessoa da sociedade, da igreja, Deus ama você, Deus te aceita por aquilo que você é, entende? Deus não rejeita ninguém. Agora, o conceito da aprovação, ele está ligado ao nosso perfil motivacional, o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas decisões, não é? Então, já é um conceito condicional. Deus nos ama, Deus nos aceita sem restrição alguma, mas quando entra nessa questão de sermos aprovados por Deus, há uma peneira. É o que Jesus disse: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Você concorda comigo que existe uma distância espiritual entre você ser chamado por Deus e você ser escolhido, você ser autorizado a desempenhar determinada tarefa? Há uma distância, não é? Muitos são chamados. Eu creio que Deus tem um chamado, na verdade, para cada um de nós. Agora, existe um efeito funil aí. Existe uma distância entre você ser chamado e você ser selecionado, autorizado, imbuído de autoridade, escolhido
para desempenhar um propósito em Deus. E é nesse caminho que muita gente tem perecido. É exatamente percorrendo essa distância entre ser chamado e ser escolhido que muitos de nós temos perecido aí. Então veja bem, gente, quando a gente olha para esse versículo, esse texto, que é uma palavra, né, para Timóteo, uma palavra de discipulado, esse texto tem uma sequência que eu penso ser profundamente inteligente. E é muito interessante considerar que antes de Paulo falar sobre você ser um obreiro, antes dele fazer uma abordagem sobre a condição de obreiro, e eu creio que todos nós aqui queremos fazer algo para Deus, não é verdade? Todos nós queremos nos envolver em algo que vai realmente marcar a eternidade de muitas pessoas. Quantos que querem desempenhar um projeto para Deus? Creio que todos nós queremos, não é? Mas antes de você se colocar nessa condição de fazer para Deus, de ser um obreiro, Paulo estabelece 2 pré-requisitos. Ele fala assim: procura apresentar-te a Deus. Esse é o primeiro requisito. E quando eu olho para isso, quando ele fala assim, procura apresentar-te a Deus, até me lembro quando Isaías fala que Deus passa em revista o seu exército de guerra, não é? Então você se apresentar diante de Deus, isso fala de uma sondagem, naquelas condições mais íntimas do nosso ser. Isso fala das nossas motivações, não é verdade? Procura apresentar-te a Deus. Nós sabemos que o Evangelho é o Evangelho do coração, que as nossas motivações são uma espécie de semente extremamente poderosa. O mundo espiritual, gente, é um campo fértil. Tudo que você planta nasce, não é? E quando a gente pensa nas nossas motivações, cada motivação que você coloca naquilo que você está fazendo é uma semente. Vai produzir, vai ter uma colheita respectiva a isso. Então, quando Paulo fala assim, procura apresentar-te a Deus, isso quer dizer que Deus, Ele está prestando atenção no nosso coração. A nossa motivação é crucial no que tange a sermos qualificados como obreiros. Na verdade, todo esforço íntimo, no sentido de querermos apenas impressionar as pessoas, isso só nos desqualifica diante de Deus. Irmãos, a questão não é o que as pessoas estão pensando de nós. A questão maior é o que Deus pensa de nós. Qual que é a opinião de Deus sobre você? Essa é a grande questão. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas aparências das pessoas. Mas Deus não corre esse tipo de perigo, muito pelo contrário. Porque Deus conhece as nossas intenções mais profundas, mais íntimas. Ele discerne, a Bíblia fala que Deus pesa os espíritos, aquilo que teoricamente não tem peso, Deus avalia. Deus conhece as nossas motivações. Então o reino de Deus não vem com a aparência exterior, Jesus disse, mas ele está dentro em vós. Então não adianta a gente querer fazer uma média para impressionar as pessoas, para ganhar atenção, manipular atenção, popularidade. Irmãos, não é diante dos homens que nós temos que nos apresentar aprovados, é diante de Deus, não é? Eu acho interessante, quando Deus mandou Samuel
ungiu o próximo rei e falou que ele fosse até a casa de Jessé, belemita. E quando ele chega na casa de Jessé, então ele já pede para o filho mais velho de Jessé se apresentar, um varão muito alto, vistoso. De cara, ele se deixou levar pela aparência e já foi ungindo, mas Deus falou: não é esse. Aí trouxe o outro: não é esse também. Trouxe o outro: não, também não é esse. Até que acabaram-se os mancebos, os jovens. E alguém lembrou: não, tem o Davizinho lá no campo, que fica cuidando das ovelhas. Na verdade, Davi era um pouco desprezado. Quando você estuda cuidadosamente no livro de Crônicas, você descobre isso. A mãe de Davi não era a mesma mãe dos irmãos. Um filho rejeitado, talvez por isso ele mesmo orou dizendo: em pecado me concebeu minha mãe. E quando Davi se apresenta, o Senhor fala: esse é o varão que eu tenho escolhido. Mas vem uma admoestação. Veja bem que Samuel era um homem sensível à voz de Deus, mas Deus falou assim: Samuel, Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor atenta para o coração. Procura apresentar-te a Deus. E a segunda coisa que Paulo fala, a segunda condição, antes de você se envolver em qualquer projeto, não é? Qualquer realização, ele fala assim: aprovado. Aprovado. Veja bem que nós temos que ser achados aprovados para sermos um obreiro, e não ser um obreiro para ser aprovado. Tem uma sequência inteligente nisso. Agora, qual que é a principal coisa que nós temos que fazer para sermos aprovados por Deus? Talvez muitos já leram o livro, que eu escrevi, O Obreiro Aprovado. Se você já leu o livro, não vale você responder, não é? Mas se você não leu esse livro, o que você acha? Qual que é a principal coisa que você tem que fazer para você ser aprovado? O que você acha? Alguém quer arriscar? Um de cada vez, hein? Alguém quer arriscar? Qual que é a principal coisa que você tem que fazer para ser aprovado diante de Deus? Obedecer. Obediência é fundamental, fundamental. Alguém falou ali? Ser provado. Exatamente. Veja bem, qual que é a principal coisa que nós temos que fazer para sermos aprovados? É a prova. Existe a possibilidade de você ser aprovado numa prova que você não fez? Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Eu sei que muitos de nós até gostamos de pensar nisso. Quem sabe eu vou ser aprovado sem nem ao menos ter que fazer a prova. Mas esse tipo de mágica, não é? Isso não funciona no reino de Deus, não é? As coisas não acontecem assim. Então, se nós queremos realmente sermos um obreiro no reino de Deus, nós temos que nos matricular nessa famosa escola do quebrantamento, a escola do Espírito Santo, enfrentar as provas de Deus. O único caminho para sermos aprovados são as provas, os testes, as tribulações, as tentações. Eu acho até muito interessante essa palavra tribulação, não é? Essa palavra tribulação vem de uma outra palavra chamada tribulum. Alguém já ouviu falar no tribulum? O tribulum, uma ferramenta muito usada
em Israel, um garfo, que eles usam para arrancar a palha do trigo. Você lembra que Jesus veio para separar a palha do trigo? Qual que é um instrumento que se usa para separar a palha do trigo? O tribulum. É de onde vem a palavra tribulação. Como é que Jesus tira toda aquela falsa aparência, aquele estereótipo de espiritualidade que a gente tem, não é? Como é que Jesus arranca todas essas máscaras, toda a hipocrisia das nossas vidas, não é? Tudo aquilo que não passa só de aparência, com as tribulações, as provas, os testes, as tentações, não é? Eu não sei se você ainda quer ser uma pessoa aprovada por Deus. Eu espero que sim. Mas se você quer ser uma pessoa aprovada, nós vamos ter que enfrentar muitas provas. As nossas motivações mais íntimas serão provadas, a nossa fé será provada, a nossa perseverança será provada, as nossas convicções, os nossos sentimentos serão provados, o nosso conhecimento, o nosso chamado, o nosso ministério serão provados, mediante toda sorte de circunstâncias especificamente contrárias. As provas virão, gente. Isso não é coisa assim do diabo, o diabo, não é o diabo, é Deus mesmo. As provas virão. O que eu quero que você entenda, que Deus, Ele não vai ser superficial conosco, banalizando aquelas trincas que nós temos na nossa personalidade, aquelas fissuras que existem no nosso caráter. Deus não vai banalizar essas coisas. Então Ele vai nos provar em tudo aquilo que for necessário. Exatamente para que nós não sejamos vítimas da nossa própria obra, para que nós não venhamos ser destruídos pelo nosso próprio ministério. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus vai trabalhar na nossa infraestrutura moral, emocional. Ele vai estabelecer alicerces. E construir alicerces é crescer para baixo. Irmãos, talvez a principal espécie de crescimento que existe é você aprender a crescer para baixo. Como João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido na minha vida é que, como crentes, antes da gente querer ser edificados, nós precisamos de ser quebrantados, crescer para baixo, alicerces. Porque quando Deus estabelece alicerces na vida de uma pessoa, se você permite que Ele faça alicerces na sua vida, o próximo passo é que Ele vai edificar sobre esses alicerces. Agora, o problema é quando as pessoas querem fazer algo para Deus, elas querem realizar algo para Deus, vão e colocam todo o seu ímpeto nisso, atropelando o processo de Deus na vida delas, sem infraestrutura, e muitas vezes acabam cometendo aquele tipo de imprudência que Jesus falou sobre o homem que edificou a sua casa na areia. Jesus disse: todo aquele que ouvindo essas minhas palavras não as colocar em prática, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto sobre aquela casa, e essa casa caiu. Grande foi a sua queda. Irmãos, é por isso
que Deus não vai ser superficial conosco. Deus não vai banalizar as feridas que existem no nosso coração, essas trincas que existem no nosso caráter, essas rachaduras que existem na nossa identidade. Deus não vai banalizar essas coisas para que nós não sejamos destruídos, não sejamos vítimas do próprio trabalho que nós estamos fazendo. Eu não sei se você sabia, mas a unção mata também, a unção destrói. A Bíblia fala sobre a vida de muitos homens que foram ungidos por Deus, legitimamente ungidos por Deus, e que foram destruídos por essa unção, porque não corresponderam ao tratamento de Deus. Saul foi um deles. Quando você olha para a história de Saul, e Deus até falou para Saul: Saul, você não soube lidar com a sua inferioridade. Quando eu te ungi, você era pequeno aos seus olhos, mesmo assim eu te levantei para ser cabeça desse povo. Mas você não confiou em mim. Quando Deus ungiu Saul, a Bíblia fala que Saul e Jonatas, a unção de Deus era tão forte, tão expressiva na vida deles, que fala que Saul e Jonatas eram fortes como os leões e ágeis como as águias. E Saul realmente começou a fazer uma grande obra para Deus, até o ponto que ele se voltou para agradar os homens, buscando popularidade, deixou de obedecer a Deus, e por fim acabou sendo destruído, totalmente destruído. O mais importante, irmãos, não é que nós vamos fazer a obra de Deus. O entendimento principal é que nós somos a obra de Deus. Essa é a questão maior. E quando você é a obra de Deus, quando você se permite ser trabalhado por Deus, Deus vai trabalhar através de você também. Sabe aquela mansão que a gente, não, Deus está preparando uma mansão lá no céu para mim. Quando Jesus disse, né? Vou preparar-vos lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Agora, onde é que Jesus está preparando essa morada para a gente? É lá no céu. Não. Onde é que é a morada do Pai? É o seu homem interior. Paulo fala, temporariamente nós estamos habitando nesse tabernáculo, mas quando ele se desfizer, esse homem interior vai se exteriorizar em glória num corpo eterno. Essa é a sua mansão. Jesus está fazendo aonde? Dentro de você. Você é a obra. Nós estamos em construção. É com esse conceito que nós temos que trabalhar. E quando Deus faz em nós, então Ele vai fazer através de nós. Por isso vem as provas, vem as tribulações. A fé, gente, é uma musculatura, precisa de ser exercitada, entende? A fé é uma musculatura, nós temos que exercitá-la, na palavra de Deus, na oração, nas circunstâncias difíceis. Esses são os nossos trampolins, as nossas oportunidades de crescimento, de nos fortalecermos, não é? Por isso que nós temos que olhar para as adversidades como aliadas. A adversidade não é sua inimiga, é sua aliada. É isso que vai fazer você crescer. Essa foi a opinião de Josué em relação aos inimigos que estavam lá na terra de Canaã. Eles são o nosso pão. É vitamina. Davi fala, eu me alimento das minhas lágrimas. Irmãos, quando nós temos esse entendimento, então nós vamos realmente nos fortalecer no Senhor. Aí nós vamos discernir que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, não é isso?
Muitos de nós às vezes pensamos assim: não, se você está no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo, você não vai ter dificuldades, a vida vai ser um mar de rosas. Jesus alguma vez prometeu esse tipo de coisa para alguém? Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante em Jesus, que Jesus não é desses guru que fica naquela coisa de pensamento positivo, vai dar tudo certo. Não. Quantos querem todas as promessas de Deus? Certa vez Jesus falou assim, ele prometeu, ele garantiu: no mundo tereis aflições. É uma promessa. Mas ele falou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entende? Na verdade, ele está nos colocando numa situação que está acima dessas adversidades. Esse foi o cântico de Abacuque, gente. Isso é adoração, né? Isso é adoração. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, todavia exultarei no Deus da minha salvação. Ele fará os meus pés como os das corças, vou andar nas alturas. Irmãos, isso é adoração. Entende? Você já andou na pegada das gazelas, de fé em fé, de glória em glória. Como é que está sendo o nosso caminhar com Deus? Nós temos um caminho de provas pela frente, e é assim que Deus vai nos fortalecendo, que Deus vai levantando as nossas patentes, que Deus vai nos autorizando realmente a uma penetração, um peso cada vez maior no mundo espiritual. Mas deixa eu trabalhar com um conceito aqui, porque quando a gente fala de sermos aprovados, é importante a gente considerar a situação de uma derrota. Infelizmente, essa é a realidade de muitos: derrota. E eu procurei construir um conceito simples, mas que pudesse nos ajudar a diagnosticar nossa alma, nosso coração, a nossa vida em muitas áreas. O que é a derrota? Eu defini a derrota dessa forma: a derrota é uma vida cíclica de reprovações. O que é isso? Uma vida cíclica de reprovações. Todo mundo sabe o que é um ciclo. Ciclo é um circuito fechado. Você sempre volta naquele ponto, não é? O que é uma vida cíclica de reprovações? Quando você faz uma prova e você não passa, você não é aprovado nessa prova, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer a prova de novo. Aí você faz a prova de novo, você não passa, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer de novo. Aí você faz aquela prova de novo e não passa, o que você vai ter que fazer? De novo. Então esse processo, essa rotina de fazer a prova e não passar, 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 fazer a prova e não passar. Isso constrói um quadro de derrota. Isso é derrota. Esse é o verdadeiro ponto onde se concentram as nossas enfermidades da alma. É exatamente nessas áreas. E quando a gente fala dessas provas, gente, é lógico que essas provas, elas podem acontecer dentro de uma abrangência muito grande, na sua área sentimental, na sua área emocional, na sua área financeira, na sua vida sexual, não é? Outro dia eu estava conversando com o irmão, ele falou: não, pastor, mas ele com uma disfunção terrível na vida financeira, né? Uma dinheirorreia, né? Ele
dinheiro ele gastava assim, gastava o que tinha, o que não tinha, o que era do outro. O negócio do cara era só gastar uma dinheiro-réia, né? E ele falou: mas eu não consigo. Olha só, como que dessas feridas são construídas fortalezas, raciocínios totalmente contrários ao conhecimento de Deus. Eu não consigo ter controle sobre as minhas finanças. Mas eu falei: mas quem te falou que você não consegue? Isso é uma verdade de Deus, que você não consegue? Tem algumas coisas que a gente tem que confrontar mesmo, tem que questionar mesmo, né? Então, às vezes, as pessoas passam por situações assim. Há um tempo atrás, conversando com uma irmã, falou: pastor, todas as pessoas com quem eu me relaciono, essas pessoas me traem. Cada vez que ela entrava num relacionamento, ela já entrava com aquele pavor de sofrer uma decepção. E aquilo que ela mais temia sempre acontecia. Ela falou: olha, a minha vida, a história da minha vida é uma repetição de pessoas que sempre me traem, sempre me abandonam. Então a gente observa que em várias áreas essas provas podem acontecer nas nossas vidas. E quando nós fazemos a prova e não passamos, faz a prova e não passa, faz a prova e não passa, nós vamos construir um ponto de debilidade, de enfermidade. Por isso que é impossível falar de derrota sem falar de trauma. Na verdade, as áreas de derrota são sempre áreas traumatizadas. A gente parte desse princípio que cada reprovação significa uma machucadura, uma ferida, seja moral, emocional, sentimental, não é? Uma ferida na nossa consciência, algo que realmente nos debilita, não é? Quando você é subjugado por um ponto de prova, aquilo abate a sua autoestima, aquilo fere o seu senso de segurança, de confiança. Eu me lembro, um tempo atrás, eu estava conversando também com uma irmã, e ela estava se empenhando para tirar a carteira de motorista. Fez aqueles exames lá, que normalmente se faz, né, parte teórica, só que quando ela foi para a prática, o primeiro exame que ela foi fazer, realmente ela, muito insegura, não conseguiu passar. Então aquilo já aniquilou boa parte, né, da confiança que ela tinha que ela podia passar. No outro exame ela já foi nervosa, não passou. Aí foi para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Tinha exames que ela ia fazer que ela estava tão abalada psicologicamente que o pé tremia, o carro morria, tomava pau. Depois de 6 ou 7 reprovações, ela falou: não, eu vou desistir de tirar a carteira. Simplesmente enterrou essa possibilidade, esse dom na vida dela. De tanto que aquilo foi gerando um transtorno na vida dela. Ela desistiu de si mesma. Ela perdeu a fé que ela pudesse enfrentar e vencer aquela situação. Normalmente, quando a gente sofre uma desaprovação, isso nos machuca. Isso nos machuca. E aqui vem então o conceito do trauma, que é a ferida em cima da ferida que já estava ferida. Já aconteceu isso com você alguma vez? Você está com o pé machucado, dá uma topada em cima do lugar que você estava machucado. Gente, olha, a ferida em cima da ferida, um negócio é traumatizante. Só de pensar dói, não é verdade? Então essas áreas vão se tornando áreas de debilidade. Quadro da derrota. Mas vamos dar uma visão de profundidade para
essa estrutura de fazer a prova e não passar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você faz uma prova, você não passou, você vai dar uma volta na sua vida e de repente aquela situação vai surgir novamente, talvez num outro lugar, com pessoas diferentes, mas no fundo é o mesmo desafio, é a mesma coisa se repetindo diante de você, é a mesma cena, talvez mudou o palco, mas é a mesma prova. Se você não passa, veja bem, cada vez que você faz a prova e não passa, você está aprofundando a sua dor em relação àquilo, porque cada reprovação oferece uma machucadura, provoca uma dor, aniquila a nossa autoestima, abate o nosso senso de segurança pessoal. Então, cada vez que você faz a prova e não passa, você está aprofundando a dor. Então, você vai formando uma espiral de reprovação. É o que a gente chama um efeito parafuso. É o princípio de aprofundamento da dor. Quanto mais você é subjugado diante do mesmo ponto de prova, tanto mais profunda são as raízes em relação à dor moral, emocional que você sente em relação àquela situação. Então nós podemos dimensionar a profundidade dessa ferida, do primeiro ponto até o último ponto de reprovação, dizendo que a profundidade da ferida pode ser conceituada, definida através de uma palavra que é muito importante nesse estudo, que é a palavra vergonha. Vergonha. Quando você começa a entrar nesse ciclo de reprovação, vez após vez, naquela área, você vai se debilitando, você vai sendo constrangido, você vai construindo uma resistência no sentido de não ser transparente com as pessoas, tentar esconder aquilo. Você não consegue compartilhar aquilo. Por isso que Paulo fala assim, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Veja bem, gente, Deus quer chegar nessa profundidade conosco, de tratar com as nossas vergonhas, aquilo que você não consegue falar, que amordaça a sua boca, aquilo que te constrange. E onde existe vergonha, existe culpa, medo e dor. Na verdade, essas coisas estão nos prendendo, estão estabelecendo limites, fronteiras, que nos impedem de fluir na plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí é que está a profundidade da nossa ferida, exatamente nesse problema da vergonha. Então é importante a gente entender algo. Essa situação da derrota, o trauma, essa vida cíclica de reprovações, esse processo crônico de ferir o que já está ferido vez após vez, isso vai ativar 3 mecanismos. Primeiro é um mecanismo de melindrosidade. Porque quando você pensa numa ferida, em cima da ferida, que já estava ferida, o que acontece com essa região do seu corpo? Essa parte, ela fica hipersensível, fica melindrosa, não é? O que é a melindrosidade? Uma pessoa hipersensível, a pessoa já está tão machucada naquela área, tão machucada,
que qualquer esbarrãozinho, uma palavra a mais que você dá. Você já viu aquelas pessoas que às vezes para você falar determinada coisa com ela, se você não tiver um jogo de cintura violento, muito jeitinho, uma palavrinha a mais que você falou, aquela pessoa está totalmente revoltada. Ela chuta o pau da barraca, explode, não é? Se amargura, parte para extremos terríveis. Agora, por que isso? Porque aquela pessoa já estava tão hipersensibilizada, tão melindrada, que qualquer esbarrãozinho provoca uma dor dilacerante. Hipersensibilidade. Agora, a hipersensibilidade ativa um outro mecanismo, que é o mecanismo do retraimento. Quando você, voltando aqui a figura da ferida em cima da ferida, você está com a unha encravada, já chutou o barranco, aí alguém ameaça pisar no seu pé, o que você faz? Tira o pé na mesma hora. É um mecanismo de autopreservação, de autodefesa. Às vezes acontece até involuntariamente. Agora, quando nós estamos tratando de situações morais, emocionais, esse retraimento pode significar você ir para uma situação de ocultamento de pecados, de trevas, de sonegar a transparência. E a Bíblia fala assim: quem que é o príncipe das trevas? Quem que é o príncipe das trevas? Tudo que está em trevas, não é? Está sob o poder dos demônios. O que João fala? João fala assim: se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, só aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você observou que tem duas condições para o sangue de Jesus te purificar? E a palavra aqui, a Bíblia não está falando de você ser perdoado por Deus, a Bíblia está falando de você ser purificado, totalmente livre, ter a sua consciência expurgada das obras mortas. É você poder dizer: aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem contra mim ou em mim, nenhum argumento contra mim. Se andarmos na luz, princípios de transparência, temos comunhão, princípios de reconciliação, de relacionamento. Irmãos, sem um coração aberto, como Tiago fala, para confessar as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sejais curados. Isso é um princípio de cura, de saúde, não é? Quando você se retrai e você não confessa, você não traz para a luz, você se isola dentro de você mesmo, ou atrás das máscaras, de todos os mecanismos de autodefesa, na verdade, você está sustentando uma mordaça do inimigo. Esse é um campo de muita exploração demoníaca, não é? Você está vendo a maneira como Satanás se alimenta das feridas. Assim como Deus habita nos louvores, os demônios habitam nas feridas, se alimentam delas, se nutrem delas. Tem uma entidade que a Bíblia denuncia lá em 2 Reis, no capítulo 1, não é? Baal-Zebub, o rei das moscas, o Deus das moscas. Exatamente essa entidade que parasita as feridas, o sangue, os ressentimentos, a amargura, não é? Então, a melindrosidade
O quadro de reprovação produz melindrosidade, a melindrosidade produz o retraimento, não é isso? E o retraimento ativa um outro mecanismo, que é um mecanismo de vulnerabilidade. Quanto mais você se retrai moralmente, quanto menos você vem para a luz, ou você sustenta barreiras nos seus relacionamentos, mais vulnerável você está ao inimigo, não é isso? Mais vulnerável. Você vai se tornando um alvo crescente, um alvo cada vez mais fácil, mais acertável pelo inimigo, não é? Isso às vezes é como uma luta de boxe. Quando um dos lutadores conseguiu abrir o supercílio do outro, onde é que ele vai bater? Só ali, só ali. Mas 2 ou 3 golpes bem dados, o cara está nocauteado. É muito interessante, no aconselhamento, muitas vezes eu uso uma estratégia, uma metodologia que eu chamo assim uma timeline, uma linha do tempo, onde você faz um levantamento cronológico na vida da pessoa em relação àquele trauma. Por exemplo, às vezes pessoas que desenvolveram cadeias na área de perversão sexual. Aí você vai lá atrás, você vai ver que já tem na vida dos pais, já tem um telhado furado. Aí você vai ver que aquela pessoa foi gerada fora do casamento. Aí ela sofreu um abuso lá com 3 anos, sofreu outro com 5, com 7 anos já estava praticando incesto com os irmãos, depois já estava se envolvendo com pornografia. Você vai vendo uma série de golpes sempre repetidos na mesma área, construindo um ponto de melindrosidade, de fragilidade crônica, não é? Onde a tendência dessa pessoa é se retrair, esconder isso, principalmente quando chega na igreja, bota aquela máscara de santo, não é? E quanto mais se esconde, mais vulnerável fica. Vem a vulnerabilidade. Irmãos, e é dessa forma que muitas fortalezas espirituais são construídas na vida da pessoa. Aquilo que eu falei, quando a gente pensa, a gente fala sobre essas fortalezas da mente que Paulo fala ali em 2 Coríntios, capítulo 10, que ele fala assim, não é, que nós, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os argumentos, os sofismas, todo falso conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que são essas fortalezas? É interessante que no original, essa palavra fortaleza pode ser traduzida como uma prisão construída por pensamentos, por mentalidades, sofismas, raciocínios contrários ao conhecimento de Deus, ao caráter de Deus. E esses conhecimentos são implantados de tal forma a produzir uma desesperança espiritual na vida daquela pessoa, naquela área. É quando a pessoa ela está praticando algo que racionalmente ela sabe ser contra a vontade de Deus, mas ainda assim ela acredita que ela não pode fazer diferente, ela já perdeu a esperança de mudar aquela situação na vida dela. Isso é sintoma que existe um sofisma, uma prisão formada por uma mentalidade maligna, satânica na vida dessa pessoa. Agora, o que sustenta? O que sustenta essas mentalidades? É esse processo que vem de um quadro de derrota, de uma vida cíclica de reprovações naquele ponto, ativando um mecanismo de hipersensibilidade, retraimento e vulnerabilidade.
estabelece um quadro crônico de exploração demoníaca, onde existe um ponto de vergonha, que não nos deixa, que nos impede de quebrar esse ocultismo e realmente de sofrermos uma libertação. Irmãos, é nessa profundidade que o Espírito de Deus quer chegar na nossa alma. Você entende? Porque veja bem, o que acontece muitas vezes? Deixa eu simular uma situação aqui. Vamos dizer que uma pessoa que está vindo da vida e da sociedade, esse mundão já está todo lá do avesso, né? O certo virando errado, o errado virando certo, né? Está tudo aos contrários, o homem está virando mulher, a mulher está virando homem, não é? Então agora não se quer mais casar, o homem não quer casar, as pessoas são contra o casamento heterossexual e agora são a favor do casamento homossexual. Está tudo invertido, não é? Se você é um cara assim, honesto, você é um otário, né? Esse cara é um bobo, não é? Então está tudo invertido. As pessoas chegam realmente machucadas, vítimas de muita deslealdade. Nós vivemos num mundo assim, que tem uma tendência fortíssima para o hedonismo. O que é o hedonismo? É uma vida centralizada no amor ao prazer. O que importa é eu me sentir bem, o resto se dane. E a Bíblia fala que aquele que ama os prazeres vai padecer necessidade. Hedonismo e individualismo. Isso é um campo fértil para muitas infidelidades. As pessoas se tornam descartáveis, não é? As pessoas não estão nem aí com os sentimentos dos outros, não importa o que eles sentem. E com isso nós temos um rastro de destruição. Essa geração agora, gente, é o efeito colateral, não é, de toda essa desgraça. Então imagina uma pessoa que está chegando na igreja agora. Essa pessoa às vezes vem com uma série de problemas. Vem com problema de imoralidade, vem com problema de drogas, vem com problema de violência. Essa pessoa chegou na igreja. Como é que nós vamos evangelizar essa pessoa? Aí nós vamos dizer, olha, ainda mais assim, a gente se deixa levar muito pelo visual. Dependendo do visual, você já vai dando umas tesouradas, né? Então, tem aquela cultura evangélica, aquela coisa assim, o crente não bebe, não fuma, não vai à discoteca, não faz isso, não faz aquilo, não é? Porque você é crente, então você tem que ter esse estereótipo. Então, às vezes a gente chega para esse cara e fala, olha, cara, você não pode usar mais droga. Lógico, né? Realmente, é um bom conselho esse. Não estou indo contra o conselho, não. Você não pode mais ser uma pessoa violenta, que se embriaga. Só que veja bem, gente, isso são só galhos, são sintomas na vida dessa pessoa. Muitas vezes, por baixo desses comportamentos que são anti-evangélicos, existem raízes fortes, profundas, fundamentadas em muita rejeição, abandono, medo, não é? Às vezes aquela pessoa foi literalmente abandonada pelos pais ou pelo pai, nunca conheceu o pai. Ou aquela pessoa foi vítima de um divórcio terrível, de uma traição que acabou com a vida dela emocionalmente falando. Existe uma série de raízes. Agora, se a gente só fala para o cara mudar o comportamento e você não trata dessas raízes, qual que é a tendência dessa pessoa? A tendência dela, tudo bem, ela vai deixar de beber, de se drogar, de praticar violência, mas ela vai migrar para outros comportamentos, porque a raiz está ali. Então ela migra de um comportamento que seria mundano para um comportamento gospel, evangélico.
Mas a raiz está lá, a raiz é a mesma. De repente esse cara agora mergulha na teologia. O negócio dele é só teologia, ele estuda no seminário e tal, e se aprofunda em filosofia, teologia, é o cabeção. Não é? O cabeção, cheio de conhecimento, a síndrome da obesidade da cabeça. Cabeça desse tamanho, mas o coração raquítico. Raquítico. Ele não tem 1 milímetro de tolerância, de paciência, não suporta as crises nos relacionamentos, o casamento dele é insustentável. Ou às vezes a pessoa se refugia na música. Tudo é música, 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 música. Ou se refugia em missões. Lá na Jocum a gente recebe um tanto de gente assim. Você vê que o cara está fugido mesmo. Às vezes o que ele precisa é voltar para casa, encarar a vida de frente, consertar uma série de coisas, ter um emprego, trabalhar, ser responsável. Você vê que o cara não tem chamado coisa nenhuma. Entende? Ele precisa ainda de ter aquele esteio na vida dele. Então, irmãos, eu creio que Deus está levantando a igreja com discernimento, uma igreja que sabe realmente não curar superficialmente, aleivosamente e responsavelmente as feridas do povo. Nós precisamos de tratar com profundidade com o coração das pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Procura apresentar-te a Deus nossas motivações. Irmão, se as nossas motivações são corrompidas, isso é uma semente. O fruto vai ser morte, não é? Procura apresentar-te a Deus. Fala, aprovado. Nós temos que ser aprovados por Deus, legitimamente autorizados a desempenhar um projeto. A gente não pode fazer as coisas por conta própria, não é? É o que a gente chama aqueles galhos secos. Muitas vezes o que acontece? A gente faz aqui, faz ali, faz lá, você começa a assumir um tanto de compromisso, até na sua vida ministerial. Você está fazendo tudo menos o que Deus te mandou fazer. Aí você descobre aquela tragédia, você está fazendo a obra de Deus sem Deus. É tudo galho seco. Aquilo só serve para tirar a vitalidade da árvore. Mas é galho seco, arranca esses galhos secos. Lança as redes sob a palavra do Senhor. Se o Espírito Santo não está te autorizando a fazer algo, não faça, busque a Deus, até que Ele te libere para você fazer o que você tem que fazer, não é? Aprovado. E Ele fala, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmãos, nós temos que poder olhar para a nossa história de vida, olhar para o nosso passado, com a graça de Deus, sabendo que essas coisas estão na luz, estão confessadas. O sangue de Jesus não cobre pecados encobertos. Aquele que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, muitos de nós estamos andando com essa retaguarda toda aberta. Áreas de reprovação que estão nos amarrando numa vergonha terrível. Aquele mesmo ponto onde vez após vez a gente tem sido subjugado. Eu quero terminar só compartilhando um quadro que aconteceu em Israel. Aquela famosa peleja de Israel contra os filisteus. E a Bíblia fala que acamparam-se as fileiras do exército de Israel diante do exército dos filisteus.
no Vale do Carvalho, o Vale de Elá, os dois exércitos. E de repente se levanta o herói dos filisteus, Golias. E ao invés de ser aquela briga de exército contra exército, o que Golias fala? Nós vamos decidir a batalha num combate pessoal. E ele chegou diante de todo o exército de Israel e falou: quem de vocês vai me enfrentar? Quem de vocês? Nós vamos decidir a guerra assim. Irmãos, e ali gerou então uma revelação muito séria acerca do exército. Porque quando nós estamos, todo mundo aqui na igreja, a gente pula, é o oba-oba, né? Vamos lá e levanta a poeira. Mas e na hora que esses gigantes se levantam na sua alma? É você e o gigante. Qual que é o seu procedimento? Combate pessoal. Sabe o que a Bíblia fala? Que por 40 dias, pela manhã e pela tarde, Golias fixava a afronta. Você sabe o que é fixar a afronta? Você entende o que é isso? Golias desfilava petulantemente diante de todo o exército, humilhando, escarnecendo, zombando, destruindo, aniquilando toda a autoestima de todos aqueles guerreiros. 2 vezes por dia, todo aquele exército tinha que engolir, todos os dias, 2 reprovações. Irmãos, aquilo foi um ritual de humilhação. Foi um massacre psicológico. Quando chegou no final desses 40 dias, sabe o que a Bíblia fala? Você pode olhar lá, se não me engano é 1 Samuel 18. A Bíblia fala que quando Golias vinha para fixar a afronta, que muitos dos homens de Israel, eles fugiam apavoradamente. Os caras estavam apavorados, massacrados, psicologicamente falando. Estavam arrebentados. Só que o pai de Davi pediu para ele levar comida para os irmãos na guerra. E quando Davi chega, Golias vai fixar a afronta. Ele chegou num dos momentos que Golias estava fixando a afronta. E Davi ouviu a afronta. E ele falou: que negócio é esse? O que está acontecendo assim? Quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar dessa forma as fileiras do Deus vivo? Quem que é esse cara? Eu vou partir para cima dele. Saul falou: calma, Davi, olha o seu tamanho e olha o dele. Não quero saber não. Peraí, toma pelo menos a minha armadura. Essa lata velha não serve em mim não. A minha armadura é outra. É em nome do Senhor dos Exércitos. Combate pessoal. E a Bíblia fala que entre Davi e Golias havia Você lembra o que havia entre os dois? Um ribeiro, um riacho. Sempre entre você e o gigante existe um riacho. E ele foi na direção do gigante. Quando ele passa pelo riacho, ele escolhe 5 pedras. Não era qualquer pedra. As pedras lapidadas. Aquelas palavras que trabalharam na sua vida, que te provaram e aprovaram. Ele pega aquelas pedras escolhidas, prepara a sua funda. E naquele momento o negócio ficou espiritual mesmo, porque a Bíblia fala que Golias, quando olhou para Davi, o amaldiçoou pelos seus deuses. Ali o negócio virou espiritual.
hora que Golias se deu conta, aquela pedra já tinha entrado na cabeça dele. E todos nós sabemos o final, como que Davi cortou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Irmãos, o que eu quero dizer é que muitas vezes esses gigantes, Golias, são os gigantes que se levantam na alma. Nós estamos falando daquelas batalhas, daquelas provas internas, provas que dizem respeito ao nosso caráter, aquilo que você é quando você não está sendo policiado. E às vezes muitos de nós estamos há dias, meses e anos debaixo da afronta do inimigo. Mas o que eu quero que você entenda é que esse quadro pode ser revertido na sua vida muito mais rápido do que você imagina, quando o espírito de Davi se levanta nas nossas vidas, o espírito da obediência, vingando toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, nós somos a obra de Deus. Se realmente nós queremos deixar uma marca na eternidade, nós vamos ter que enfrentar essas situações crônicas de reprovação na nossa vida. Pode ser que muitos aqui estão mergulhados em situações assim, quadros de derrota. Talvez problemas no seu temperamento, uma ira que te desgoverna, uma perversão sexual que te tira de campo toda hora, cadeias na vida sentimental, não sei qual que é a batalha que você tem. Mas eu creio que Deus, Ele quer colocar um ponto final nisso. Talvez você já tenha desistido de você nessa área, mas Deus ainda não. Hoje, você pode levantar um altar de arrependimento. Arrependimento vem dessa palavra metanoia, mudança de mentalidade, direção, propósito. É quando dentro de você toma uma decisão e você fala assim: olha, nem que eu tenha que suar sangue, mas a partir de hoje eu não faço mais isso. Isso que desagrada a Deus, eu não faço. Eu posso suar sangue, aconteça o que acontecer, acabou, é um ponto final. Isso é o arrependimento, é mudança, é deixar. Aquele que confessa e deixa, é o deixar. Não é só o confessar, é o deixar. Esse é o poder do arrependimento. Talvez muitas filosofias estão impregnando a sua mente. Não, você não vai conseguir, isso na sua vida não tem mais jeito, você nunca vai conseguir deixar essas coisas. E os sofismas, não é? As prisões. Mas irmãos, esses quadros de derrota, eles podem ser revertidos na nossa vida muito mais rapidamente do que nós imaginamos. Muito mais rapidamente. Depende da nossa postura. Primeiro, de nos expor, não é? De quebrar esse pacto com o ocultismo nessa área. Todos nós precisamos de amigos espirituais, pessoas maduras, com quem a gente possa compartilhar as nossas culpas, as nossas vergonhas, receber oração. Tiago compara aquela oração que Elias fez para curar a terra, a oração da chuva depois de 3 anos e meio, com a oração que você recebe quando você confessa a sua culpa e o seu pecado. Entende? A nuvem vem, a terra esturricada pela seca vai se embeber das águas de Deus. Mas tem que haver esse quebrantamento, essa exposição, se andarmos na luz, como Deus na luz está. Temos comunhão, as barreiras caem, os relacionamentos se consertam.
e o sangue de Jesus é glorificado nas nossas vidas. Curva sua cabeça agora, amém? Eu quero orar com você, rapidamente. Se você reconhece que tem áreas na sua vida que você está vivendo dessa forma, sendo abatido cronicamente, sendo reprovado cronicamente, vez após vez, e você quer se quebrantar diante de Deus, você quer receber o auxílio, o socorro para esses momentos de angústia, se você quer mudar essa situação na sua vida, ser aprovado, construir um caráter de obediência nessas áreas que você desenvolveu uma história de fracassos, de debilidades, de enfermidades. Se você reconhece que isso é necessário na sua vida, eu quero orar com você. Existe um socorro para você nessa noite. A mão forte do Senhor está aqui. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Tenha liberdade. Se coloca diante do Senhor. Veja bem, gente, pode ser que você vai sair por aquela porta e essa prova vai vir na sua vida. Eu não estou aqui iludindo você. E quando essa prova surgir novamente na sua vida, entenda isso como uma nova oportunidade. Não amarela, não. Fica firme na fé, dando glória a Deus. Não é? Enfrenta essa prova de outra maneira agora. Como Davi enfrentou aquele gigante. Quem é esse incircunciso filisteu?